que devemos trabalhar o desenvolvimento das virtudes e dos valores no período infantil? Ou fazendo outra pergunta, do ponto de vista moral, afinal, o que a criança precisa aprender para ser um adulto honesto, ético, solidário? Vamos então a alguns destaques desses aprendizados que precisam começar a acontecer lá na infância. A criança deve aprender a exercer a bondade, porque de maldade nós já estamos cansados. Cansados de ver crianças mal criadas, crianças desrespeitosas, crianças destruidoras, que depois vão ser os adultos, que vão passar por cima dos outros sem nenhuma cerimônia. Então, precisamos levar a criança a exercer a bondade, a ajudar os outros, percebendo que isso é muito bom, faz bem inclusive para ela, que poderá depois ser auxiliada pelos outros, e que o bem é que faz o bem para todo mundo. Então, exercícios de bondade durante a infância são muito importantes para termos esse adulto de bom caráter, esse adulto que vai pensar no bem dos outros. Isso tem que começar lá na infância. Mas a criança também deve aprender a cuidar do ambiente. E quando falamos aqui em ambiente, nós estamos falando tanto do ambiente físico, em que ela atua, em que ela mora, quanto do ambiente natural. E aí nós vamos para a questão do meio ambiente. Porque um ambiente limpo, organizado, bem ajustado, um ambiente em que a natureza sorri, nos dando aquilo que necessitamos, não resta dúvida, é o melhor. Porque viver na bagunça, na sujeira, na desorganização, na aridez, não tem nada pior. Então, vamos levar a nossa criança a saber cuidar do ambiente, para que ela viva cada vez melhor, permitindo que os outros também vivam melhor. Espalhou os brinquedos? Tem que recolher e guardar no respectivo lugar. Sujou a parede? Tem que limpar. Claro que nós adultos vamos auxiliá-la, mas ela tem que aprender que ambiente bem cuidado é um ambiente onde se pode viver melhor. E a criança também deve aprender a compreender a dor. É inevitável a dor. Cair, bater, isso acontece. Ter alguma doença que provoca uma dor, um mal-estar, essas coisas fazem parte da vida humana. Então, pouco a pouco, devemos ensiná-la a lidar com a dor. Nem ter medo dela, nem se entregar a ela. E aí ela não terá problemas, por exemplo, com as vacinas. Ainda mais quando a vacina for injetável. Aliás, tome cuidado. Dizer que não dói nada não é verdade. A picada da agulha sempre provoca uma certa dor. Mas ela vai saber lidar com isso. Então, aprender a compreender a dor e, claro, como evitá-la. Também a criança deve aprender a saber trabalhar. Não é ser escrava doméstica. Não é nada disso que estamos falando, porque estaríamos contrariando o estatuto da criança e do adolescente. Não. Mas começar a ajudar a mamãe, o papai, ser auxiliar da professora na escola, realizando pequenas tarefas, pequenos serviços, ser elogiada por realizar isso, por estar colaborando,
E aí, pouco a pouco, conforme ela cresce, ela mesmo vai assumindo determinadas tarefas dentro do lar e da escola e aprendendo com isso habilidades, comportamentos. Então, tudo isso é muito importante. E ela também deve aprender a saber obedecer, porque enquanto criança, ela é dependente dos adultos. E como é dependente dos adultos, deve aprender a obedecê-los. Porque, pelo menos em tese, os adultos querem o seu bem. Não querem que ela se machuque. Não querem que ela desrespeite o próximo. E assim por diante. Então, saber obedecer. Claro que não temos que cercear o livre pensar dela, a espontaneidade dela, de jeito nenhum. Mas ela precisa saber obedecer. Quando pede alguma coisa e que nós vamos então fornecer, quando quer brincar conosco, que nós vamos brincar com ela, que ela depois saiba não apenas obedecer, mas agradecer. E quando dissermos a ela, tem que parar, precisa guardar os brinquedos, está na hora de tomar banho, é a hora de se alimentar, está na hora do almoço, está na hora da janta, ela então, ao invés de fazer pirraça, ela, na sua compreensão, porque estamos trabalhando isso, vai saber obedecer. E vai ganhar uma rotina de vida, que é muito importante e útil para o depois no mundo adulto. Vamos também aqui destacar que a criança precisa aprender, ela deve aprender a saber se colocar no lugar do outro. Isso se chama empatia, saber sentir o outro, saber se colocar no lugar do outro. Isso está faltando tanto no mundo adulto desta nossa humanidade, porque não foi trabalhado lá no período infantil. E é muito importante que ela saiba fazer aos outros somente o que gostaria que os outros fizessem a ela. E que essa regra da educação deve ser aplicada para o resto da vida. E é assim que teremos harmonia na sociedade humana. Mas para isso, ela tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Você vai chamar a criança e vai dizer, vem cá, você gostaria que fizessem com você o que você acabou de fazer com fulano ou com fulana? Você gostaria de ouvir o que você acabou de falar aqui para o outro? Então ela vai fazer esse exercício de saber se colocar no lugar do outro. E aí ela terá como se julgar e perceber o que ela precisa modificar em si mesma para ter melhor convivência com os outros e os outros conseguirem melhor conviver com ela. É por isso, por tudo isso, que precisamos desenvolver virtudes e valores na educação, tanto na família quanto na escola. E destacamos aqui o aprender a exercer a bondade, o aprender a cuidar do ambiente, aprender a compreender a dor, aprender a saber trabalhar, aprender a saber obedecer e aprender a saber se colocar no lugar do outro. Tudo isso em conjunto com os aprendizados na área do conhecimento. Mas estamos precisando, e de forma urgente, trabalhar o desenvolvimento das virtudes e dos valores se queremos ter uma sociedade humana mais justa, uma sociedade humana harmoniosa, uma sociedade humana em paz. Vamos então trabalhar virtudes e valores na educação.